Fala galera, graça e paz, mais um episódio do podcast Vozes do Céu. O amor deles foi para ele. Hoje nós teremos a graça de falar sobre um santo queridíssimo, um santo que eu sou fã, assim, sou devoto. É esse cara aqui, ó. São Maximiliano Maria Kolbe, o padroeiro da comunicação, o mártir da caridade. E para falar sobre ele, nós temos hoje aqui como convidado o diácono Cal Tedesco. Seja muito bem-vindo. É uma alegria para nós termos o senhor aqui conosco. Obrigado, Nicolas. É uma alegria grande estar aqui no podcast, ainda mais para falarmos de São Maximiliano Maria Kolbe. Temos algo em comum. Eu também sou fã desse grande santo que você acabou de dizer. A frase de São João Paulo II, né? Mártir da caridade, filho fiel de São Francisco. Um santo, um exemplo, né? Sim. Que em tempos difíceis de 2 guerras mundiais soube colocar toda a sua fé em Deus por meio da Imaculada. E as coroas, porque as coroas, a gente... Eu tinha pensado em partir disso mesmo. O Espírito Santo, ele tá usando você nessa Amém. tarde. Porque é da aparição de Nossa Senhora que nós falamos pela manhã, na formação da Milícia da Imaculada hoje, eu e Frei Dom, que tudo começa na pergunta da mãe do pequeno Raimundo: o que será de você? Né? Então ele vai com essa pergunta, cria uma interrogação. E ele vai ao oratório da casa, se ajoelha e fica perguntando a Deus, a Nossa Senhora, o que será de mim, né? Nossa Senhora responde de uma maneira linda, aparece a ele e mostra as 2 coroas, né? E pergunta qual coroa ele quer. Então ele, como um predestinado a ser um santo dos altares da Igreja Católica, quis as 2 coroas, a coroa branca que ele via, que a Nossa Senhora carregava em suas mãos, e a coroa vermelha. A coroa branca, que nós sabemos que depois se concretizará, ele será beatificado, canonizado, então é a coroa de um santo, né? Um santo canonizado, e a vermelha daquela coroa que fez o que o Evangelho disse: não há maior alegria daquele que dá a vida pelo seu irmão. Então ele morre em Auschwitz, mas ele morre de uma maneira ímpar, como mártir. Ele pede para morrer no lugar do seu Francisco. Então aí no final da vida se concretiza, né, Nicolas, o que Nossa Senhora mostrou para ele criança, com as coroas. São Maximiliano Maria Kolbe. Época de Quaresma, né? Então nós temos essa... que é Quaresma, uma preparação para a Páscoa. Estamos nos preparando para viver bem a noite santa, né? O sábado de Aleluia, Santo Agostinho fala o sábado dos sábados, o sábado que existe uma guerra espiritual, né? Os anjos do bem vão lutar contra os anjos do mal para dar o grande grito do aleluia. É preparado tudo isso na Páscoa, na Quaresma. São Maximiliano retrata bem, por ser um franciscano, ele diz assim em uma Quaresma: cruz, 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 igual a felicidade eterna. Então é um santo que pode ser um sinal para nós e nos ensina um caminho de ir até Deus, por meio da Imaculada. Sim, é muito, eu costumo falar, eu falo isso, eu acho que em todo podcast. É muito rico a gente falar sobre a vida dos santos e é melhor ainda nesse tempo de Quaresma, né? Que é um período que a gente reflete, que a gente se coloca mesmo em oração e pratica a caridade, né? Isso. Então, falar sobre Maximiliano, o mártir da caridade, eu acho que refletir sobre a vida dos santos da nossa igreja nesse período, eu acho que é mais rico ainda. E São Maximiliano, ele teve, né, essa experiência quando pequeno, que Nossa Senhora lhe apresentou ali as 2 coroas, a da pureza, do martírio, né, do mártir, e ele escolhe as 2. Ele desde pequeno ele tem essa visão de santidade mesmo, né? Essa personalidade de santidade, que é escolher, eu escolho ser santo. E se for para escolher entre ser puro e
ser santo, eu quero ser tudo, eu quero ser de Deus, eu quero doar minha vida, né, para Deus. E aí, quando ele vai para a ordem, né, ele é um frade franciscano, ele, a todo momento, ele tem uma visão, ele é visionário, né, ele tem uma cabeça, assim, diferente. Os santos normalmente sempre são, né, diferentes, desde sempre. Mas ele tem uma visão, por isso ele é o padroeiro da comunicação, uma visão assim diferente. E ele quer fazer uma revista, né? Quando ele vai para Roma, ele pede pro seu superior, né, para fazer essa revista, que é o Cavaleiro da Imaculada, porque ele se deu de cara com uma passeata, uma caminhada, não sei como se diz o nome, de maçons, né? E ele olha aquilo, era uma manifestação contra a igreja, ele olha aquilo e fala, cara, não é possível que tem gente que não acredita no que acreditamos, e pior, lutam contra isso. E aí ele olha aquela situação e fala, a gente tem que fazer alguma coisa. E aí o que ele vai fazer? Juntar um grupo de frades para rezar. A oração, desde sempre, ele tinha essa certeza de que com a oração se vencia as batalhas. E aí, olhando essa situação, todas as heresias que aconteciam no mundo naquela época, nós vamos vencer como guerreadores. Então, o desejo no seu coração começou a arder para criar milícia, né? A milícia da Imaculada. Foi quando ele fundou a ordem. Ele voltou para a Polônia para fazer para lecionar, né? Estudar. E aí lá ele começa a revista que rapidamente um sucesso. Um detalhe muito interessante, que quando ele vai começar a vender, ele não tem dinheiro, né? Tanto quando ele pede pro seu superior, eu tenho o desejo de fazer a revista e tal. Com que dinheiro? Com que dinheiro a gente vai fazer isso? Aí ele se coloca em oração e uma doação anônima, né? Nos pés de Nossa Senhora. Ele recebe o dinheiro exato, assim, que precisaria para as primeiras 5.000 cópias da revista, que até hoje, eu até trouxe uma edição aqui, para quem não conhece, né? É o Cavaleiro da Imaculada. Se você tem o desejo de conhecer e ser um miliciano, né? Ser devoto a São Maximiliano, a Nossa Senhora, se consagrar, né, a Nossa Senhora através dos métodos dele, procure saber mais. Tem Instagram, tem todas as redes sociais. O padroeiro da comunicação não poderia ser diferente, né? A Milícia da Imaculada você encontra em todas as redes sociais. E aí, continuando a linha de raciocínio, ele fez essas 5.000 cópias, rapidamente se propagou, como assim, de uma forma estupenda, né? E assim foi o começo. Quando o senhor quiser me interromper, tá? A questão eu vou falando aqui. Fica à vontade. Sim. Como eu falei, eu quero aprender com o senhor também. Sim. O desejo de Maximiliano, você tocou 2 pontos muito importantes. Ele sempre estava à frente do seu tempo, né? Ele desenha um avião, projeta um avião, então está nos escritos desenhado um avião. Ele é um homem, o meu olhar está continuamente atraído por novos horizontes. Ele é de fato um homem que estava à frente do seu tempo, um homem de Deus, um santo. Mas eu queria tomar um ponto da vida, porque nós poderíamos fazer uma tese de mestrado com São Maximiliano para os dias de hoje, com certeza. Que é muitos pontos onde a gente precisaria investigar. Mas o amor à Imaculada, que nós falamos um pouco pela manhã, o amor a Nossa Senhora, o amor a esta mulher
que trouxe o Verbo de Deus ao mundo. O amor e o desejo de uma consagração inteira a ela, entendendo que ela, como aquela mãe que uma ordem medieval dizia a majestosa pastora, levasse todos até o céu. Então, de fato, ele é um filho de São Francisco, porque Nossa Senhora aparece a São Francisco, né? Francisco era um homem de Deus, um homem consagrado, um místico, aquele que falava com Nossa Senhora aparecia a ele, falava com Deus. E Nossa Senhora, na ordem franciscana, os franciscanos dizem é um fio de ouro, existia um fio de ouro. E Maximiliano soube aproveitar disso de uma maneira ímpar. Ele chega a ser chamado de louco da Imaculada, né? Em nenhum convento franciscano, a não ser o dele, o paz e bem foi trocado pela saudação Maria. Então, um homem que é chamado de louco pela Imaculada. Nós temos um santo da igreja, Nicolas, que fala que a devoção a Nossa Senhora seria especialmente necessária nos fins dos tempos. Diácono, você está falando que nós estamos nos fins dos tempos? Não estou falando isso, porque é impossível saber, né? Eu pesquiso, sou um pesquisador na área de Sagrada Escritura, a gente vê na Sagrada Escritura sinais, né? Mas o próprio Jesus fala sobre isso. O dia só o Pai sabe, nem Ele sabe, né? Mas Nossa Senhora é em especial a sua devoção nos fins dos tempos, São João Damasceno. E nós vemos que até isso São Maximiliano é atual, né? Nossa Senhora em Fátima pede aos católicos que se consagrem a ela, né? Porque é desejo do seu filho Jesus. E essa é a meta de São Maximiliano, criar essa milícia. Você que está nos escutando, faça parte dessa nova cavalaria, se consagre a Nossa Senhora. Vivemos tempos difíceis, não precisamos falar que nós estamos no fim, no começo, mas nós vivemos tempos difíceis. Fazemos uma leitura breve na França, temos problemas imensos, onde um país que foi celeiro do catolicismo, hoje o primeiro idioma falado é o árabe, porque uma outra religião tomou a França. Nós vamos para os Estados Unidos, também temos problemas, vamos para a América, vamos passando a humanidade e vemos que temos problema. Problemas que o próprio Senhor havia apontado. Então, qual é a solução? É ao contrário do que disse alguns franceses filósofos: deixa Deus no céu, vamos ficar nós aqui na terra. Não, é ao contrário. Nós somos de Deus, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. São Justino de Roma diz logoi spermatikoi, traduzir, o esperma de Deus está dentro de nós. Na verdade, seria melhor semente do verbo, para não traduzir ao pedaço. Semente do verbo está em nós. Todos somos de Deus e vamos para Deus. E sem Deus é onde fica aquele espaço que a gente fala, às vezes, estou com um vazio, né? Diante de mim, um vazio aqui. Esse vazio preenche como? Em Deus. E como preenche, como voa até Deus? Pego na mão da minha mãe, pego na mão dela, que é rainha, que é mãe, que foi escolhida por Deus. Encontraste graça diante de Deus. Só ela pode passar na teologia veterotestamentária, o Antigo Testamento para o Novo, não há mais essa palavra. Encontraste graça. Veja, vamos comparar ela, vamos fazer uma exegese. Vamos comparar ela com o sacerdote Zacarias. O sacerdote Zacarias morava, segundo Raymond Brown, havia tido uma reforma no Templo de Jerusalém. Zacarias morava ali a quadras, né? Zacarias estava no serviço de Deus, era um sacerdote, né? O mesmo anjo que vai aonde Maria estava, né? Que o texto diz isso. Nós falamos casa porque entendemos que foi na casa, mas uma tradição patrística diz que foi na frente da casa, o anjo vai até ela, mas o mesmo anjo, Gabriel, que vai até ela, vai a Zacarias. Zacarias fica mudo. Veja, um sacerdote que mora no templo, que serve no templo, de uma tribo
judaica fica mudo porque não consegue dialogar da maneira adequada com Deus. Então, agora o mesmo anjo vai onde Maria está, fala com ela, ela tem um diálogo com o anjo, pergunta como será isso, que ela é uma virgem, não conhece homem. Então o anjo começa a respondê-la, enquanto um fica mudo diante do anjo e de Deus, esta mulher toda pura e toda santa, a 8 quilômetros, 10 quilômetros, um morava do lado do templo, ela 10 quilômetros, tem uma experiência com Deus por ordem divina. E a ordem diz: o reino do teu filho não terá fim. Bendita, diz o anjo, bendita sois vós lá. Ela recebe uma bênção do céu e agora inicia todo um projeto de salvação. O homem deixa de participar da graça, agora por Maria participa da graça. É por isso que São Maximiliano acerta, Nicolas. Vamos todos a Jesus por meio de Maria. E ele quis conquistar o mundo inteiro pela Imaculada. E aí ele vira pro seu superior: quero ir pro Japão. Aí ele: você fala japonês por um acaso? Não falo, mas ele vai até o Japão, se vira do jeito que dá. De novo, provincial tem dinheiro? Não tenho. Não sei falar, não tenho dinheiro. Conhece o bispo? Não conheço. Ele vai com todas as dificuldades encontradas. É muito interessante também essa parte dele, essa perseverança, né? Que ele encontra durante a sua vida várias dificuldades, e a todo momento ele não perde o foco, vai atrás do que ele quer, e por meio da oração, e por meio, claro, da hiperdulia, da sua devoção à Santíssima Virgem, né? E lá no Japão, ele conseguiu, né, fazer a revista lá. E é muito interessante também essa relação dele com Nossa Senhora e com Deus mesmo. Ele teve duas previsões, assim, muito, muito importantes, né, durante sua vida. Uma delas é a bomba, né, de Nagasaki. Foi oferecido a ele um espaço para fazer a revista em Nagasaki, e ele não quer, porque ele fala que vai cair uma bola de fogo vinda do céu naquele lugar, e ele queria um lugar mais afastado. Ninguém entendeu nada, mas beleza, né? Fizeram num lugar mais afastado. E a outra é a sua prisão, né? Que quando ele vai ser levado, ele também é visitado um dia antes, tem a visão, e ele chama um dos frades para entrar em oração com ele. E aí ele tem essa previsão, né, de quando ele vai para o campo de concentração em Auschwitz. E lá em Auschwitz, os relatos que tem é realmente assim, um cenário de guerra, realmente, um cenário assim totalmente escasso. Você vê morte o tempo todo, você vê pessoas desesperadas, pessoas aí imaginando assim, né, o São Maximiliano, o mártir da caridade nesse lugar, o tanto que o coração dele doía de ver aquele cenário, aquelas pessoas em sofrimento. E é quando ele tem a oportunidade, né, de assim, doar a sua vida, né, por um irmão, que é quando um fugitivo, né, sai do campo de concentração. E sempre que acontecia alguma coisa, não só nesses casos de fuga, mas sei lá, eles saíam de alguma ordem, né, saíam dos trilhos, os prisioneiros, todos eram punidos. E na maioria dos casos era morte mesmo, né? Morte por fome, às vezes por doenças, enfim. Um fugitivo sai, e aí eles enfileiram 10 pessoas, né? 10 homens para morrer, e um deles é Francisco.
que era o pai de família, que entra em desespero, que ele não poderia, né? A família dele precisava dele. E o desespero de um pai que sabe que vai deixar a sua família órfã, né? E aí São Maximiliano prontamente faz-nos conhecer, de acordo com os relatos também, 3 milagres nessa situação, né? O primeiro é de confrontar um dos líderes lá e não ter... Porque naquele caso, naquela época, na situação, ele seria fuzilado na mesma hora, só de falar com o comandante. Ele falou, ele pediu, né, para ser trocado, para ir no lugar daquele filho, daquele prisioneiro que iria ser morto. E aí o segundo é ele ser atendido. Também, só do comandante já ouvir já era muita coisa. Ele foi atendido. O comandante, não, beleza. Você vai no lugar dele. E o terceiro é sobreviver, né? Porque ele foi pra cela, ficou lá os 14 dias. De acordo também com vários relatos, a cela dele nunca se ouviu tanta oração de todos os prisioneiros de lá. E principalmente Ave Maria. E aí ele sobreviveu, ele e outro, né? Depois de 14 dias, deram a injeção letal para, assim, finalmente ele ser martirizado, ser morto e estar na nossa história como um santo que se doou a sua vida. Entregou-se completamente, né, por nós. Poderia acrescentar algumas coisas do martírio. Um pastor protestante muito renomado da igreja luterana estava preso em Auschwitz também, e próximo ao bunker da fome. E o pastor, em seu livro, relata que o padre Maximiliano toda manhã cantava Mãezinha do Céu, dos 14 dias, eu não sei rezar, eu só sei dizer que eu quero te amar. Azul é teu manto, branco é seu véu, mãezinha, eu quero te ver no céu. Antes de ir para o bunker da fome, de ir para Auschwitz, quando colocam ele no trem, ele consegue escrever a sua mãe antes. Mãe, aqui está tudo bem. Estou indo para Auschwitz, mas o sol nasce para todos os dias. Então ele está indo para a morte, mas está consolando a mãe que está tudo bem. Que o consagrado totalmente para Nossa Senhora, ele acredita que Nossa Senhora está levando ele aonde ele quer. Na minha agenda, Nicolas, hoje eu estaria em São Paulo, mas na agenda do céu, Nossa Senhora pediu ao Frei Dom para me ligar, me trouxe para cá. Eu falei, Frei, eu só preciso chegar na PUC na quinta para aula do mestrado. Ele falou, então, quinta, 4 da manhã, você sai do Jardim da Imaculada. Eu pensava que segunda, terça, quarta dessa semana eu estaria em São Paulo, trabalhando no meu texto Teologia. Mas Nossa Senhora quis que eu viesse no Jardim da Imaculada para trabalhar esse sábado e domingo e até quarta-feira. Então é assim, São Maximiliano e consagrado, ele nos ensina, eu aprendi com São Maximiliano, que ela nos leva, né? Porque ela não seria, talvez alguém de outra denominação, mas não é Deus. Ela é a mãe de Deus, ela é a Theotokos, ela que guia os seus consagrados por obra do Espírito Santo, então Deus age em nós. Quando ele está no bunker da fome, o pastor fala, mas ele cantava, ele escreve, né, em seu livro, em sua obra, ele cantava o canto do ofício que os católicos cantam à Virgem. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo. Então, veja, um consagrado nos últimos dias de vida que está ali cantando a Mãe de Deus, cantando a Deus, confessando, porque todos os que foram com ele, a cada um o fugitivo matava 10 de fome, então os outros 9 foram morrendo e ele foi confessando um a um, e ele não morria.
É como o profeta Daniel, como os jovens da fornalha. É como o próprio Daniel, que quando quer fazer jejum, a preocupação do homem das Sagradas Escrituras é que ele poderia apresentar uma fragilidade, e o rei Nabucodonosor vê que eles estavam em jejum. Mas quando o homem, o copeiro, começa a ver que eles estão jejuando e que a aparência deles está mais bela do que aqueles que estão comendo, o copeiro percebe que há uma manifestação de Deus. Maximiliano é a mesma coisa, ele está lá em jejum, imposto por homens, ele está morrendo, mas ele está brilhando lá dentro, brilhando como a rainha dele brilhava, como o sol, né? Resplandecente como a aurora. Então, São Maximiliano é esse que entendeu completamente a consagração. O que é uma consagração? Porque às vezes as pessoas não entendem o que é uma consagração. As pessoas pensam que talvez eu coloque um véu, coloque uma corrente, pegue um livrinho de São Maximiliano, eu já sou dela. Não, esses são sinais externos de uma consagração. A consagração é algo interior, não é exterior. É de dentro para fora. Sim. A consagração, ela produz efeito. Para a gente narrar Auschwitz e narrar o bunker, como você foi no bunker, nós temos que entender que a consagração interior em São Maximiliano colocou ele num ponto da vida dele aonde talvez uma humanidade chorava e ele louvava porque estava dando a vida pelo Cristo. É o contrário, o santo é o contrário. O santo pensa diferente. A meta do santo é o céu. E ele preocupado com a santificação dos outros. Ali passando fome, naquele ambiente escasso, e ele preocupado na salvação dos irmãos. E apresentando-lhes, né? Nossa Senhora. Não dá para falar. Não dá. Temos que fazer a série São Maximiliano. É muita coisa. É muita coisa. Nós vamos fazer uma série da obra São Maximiliano, porque nós podemos dividir a entrada no convento, a fase de formação, e aqui nós temos frades aí, peritos em São Maximiliano. O Jardim da Imaculada, ele respira. Por quê, Nicolas? Os sucessores dele vão vir para o Brasil, né? São os sucessores de São Maximiliano. Talvez você não sabe porque você é novo, né? Quem é o velho aqui do podcast sou eu, né, meu filho? Mas um bispo muito santo, um cardeal chamado Dom Lucas Moreira Neves, que foi cardeal na Bahia e morreu rezando o rosário na Capela Sistina em Roma, com o rosário na mão. São João Paulo II falava que queria que Dom Lucas fosse papa, só que Dom Lucas morre antes, com o rosário na mão. Dom Lucas visitou a Polônia, e Dom Lucas pediu para os frades montar uma casa de missão no Brasil. Mas os frades disseram: olha, nós estamos rezando pela canonização de São Maximiliano, e se São Maximiliano for canonizado, nós vamos para a Índia ou vamos para o Brasil. E São Maximiliano foi canonizado, e devido a Dom Lucas pedir a presença no Brasil, eles vieram para o Brasil, vieram para a cidade ocidental e não para a Bahia, onde ele era arcebispo. Então, a sequência da missão de São Maximiliano chega no Brasil. Isso é um cavaleiro da Imaculada. Os seus discípulos estão conquistando o mundo. Entendeu? E os seus discípulos do podcast podem conquistar o mundo por meio da Imaculada. Sim. Entendeu? É uma nova cavalaria mesmo. Sim. Olha que privilégio. Você aí de casa que está nos assistindo nesse momento. Aqui em Cidade Ocidental, Goiás, nós temos uma cidade da Imaculada. Sim. Um jardim da Imaculada, em que o nosso santo, né, São Maximiliano Maria Kolbe, sonhou com esse lugar, e pela graça de Deus nós temos a oportunidade, né, de nos adentrar aos mistérios da vida de Nossa Senhora, da vida de São Maximiliano aqui neste lugar, e nos consagrar,
né, nos consagrar, sermos milicianos. Nós temos que convidar quem está assistindo, que teve acesso ao blog, que conheça o Jardim da Imaculada na Cidade Ocidental. Aqui respira São Maximiliano, porque eu tenho a facilidade de andar assim no jardim, rezar com Nossa Senhora e ver alguns hábitos cinza, né, os discípulos dele direto. Nós temos oportunidade para falar com o Frei Dom, de estar na missa diária com os sucessores de São Maximiliano, que aqui estão. Visite o Jardim da Imaculada, se consagre a Nossa Senhora. Aí faça um desafio, diácono João Vitor Mariano, que é um homem também de São Maximiliano, diácono também Cândido do Ceará, que esses homens aí consagrados a Nossa Senhora venham aqui para o jardim renovar a consagração à Imaculada Toda-Poderosa. Sim, o nosso tempo já está chegando ao fim, infelizmente. Como o Senhor falou, o Diácono Cal teria muito a nos falar ainda sobre São Maximiliano, mas antes de encerrar eu queria ler um dos escritos. Os escritos de São Maximiliano também são muito ricos. Se vocês aí de casa puderem pesquisar, ir atrás, ele falava muito sobre a consagração, sobre a vida dele mesmo. Aí uma delas, nós temos uma mãe no céu, a personificação da misericórdia divina, a Imaculada. Por conseguinte, se te atormenta o pensamento da vida e dos pecados passados, se não tens coragem de refletir sobre o que te espera além da tumba, consagra-te à Imaculada totalmente, sem limites, confia-lhe tua salvação, tua vida, a morte e a eternidade. Confessa-te com sinceridade e confia plenamente nela, e conhecerás o que é a paz e a felicidade, a antecipação do paraíso, e suspirarás por ele. Se nunca experimentaste tudo isso, prova e verás. Então, assim, essa é a importância, né, de se consagrar a Nossa Senhora. É confiar plenamente nela, ter a consciência de que não estamos sozinhos e que ela, né, nos ampara em todos os momentos. A milícia da Imaculada, ela tem um fim, né? Que é empenhar-se na conversão dos pecadores, dos irmãos separados e dos não cristãos, procurando santificar todos sob a tutela e mediação da Imaculada. Não precisa nem falar mais nada, né? É isso. São Maximiliano queria conquistar o mundo pela Imaculada e ele fez isso até o fim de sua vida. As condições para ser um miliciano, né? Entregar-se totalmente à Imaculada como instrumento em suas mãos, usar a medalha milagrosa. Inclusive, eu quero fazer uma correção, que no podcast que eu gravei sobre Nossa Senhora, eu não sei da onde eu tirei Teresa. Eu falei que foi uma visão de Teresa. Não sei que Teresa, eu acho que é porque a gente tem falado tanto em Santa Terezinha. Mas foi Santa Catarina de Laborré, né? Que teve a visualização dessa medalha, esse pedido de Nossa Senhora para fazer essa medalha milagrosa. E é a medalha que a gente usa na consagração à Milícia da Imaculada. E inscrever-se no livro da Milícia da Imaculada no lugar onde está canonicamente ereta. Então, assim, para quem não sabe, nós temos, né, vários cidades da Imaculada espalhadas pelo mundo, né? E aqui, o jardim, aqui no Brasil, no nosso centro-oeste, a gente tem esse privilégio de estar tão perto da nossa casa. Diácono, quero lhe agradecer. Eu que agradeço. Agradecer a sua presença. É uma alegria conhecer você, este podcast, e se Deus quiser estaremos mais presentes aqui no Jardim. Amém. Amém. O convite para a próxima temporada, talvez? Próxima temporada Olha, tem tantas séries aí na internet e vocês jovens precisam fazer a série de São Maximiliano aí, viu? Olha São só. Maximiliano. Montem aí os cenários e usem um frade para ser São Maximiliano. Faça para nós aí a série de São Maximiliano Maria Kolbe. Rapaz, fica aí o desafio. Os cenários estão prontos, o jardim é o cenário. Sim, e aqui já não tem. Pronto, tá tudo certo. Diácono, Deus abençoe a sua vida, sua vocação, seu chamado. Isso a todos também que chegarem, Com certeza. né, a assistir esse
podcast. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe todos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. E rezemos a nossa consagração, né? Virgem Virgem Imaculada, minha Mãe Maria Santíssima, eu renovo hoje e sempre a consagração a Ti de todo o meu ser, para que disponha de mim para o bem de todos. Somente te peço que eu possa, minha Rainha e Mãe da Igreja, cooperar fielmente com a missão de construir o reino do Teu Filho Jesus no mundo. Para isso vos ofereço minhas orações, meus sacrifícios e minhas ações. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, por todos quanto a vós não recorrem, de modo especial pelos inimigos da Santa Igreja, por aqueles que a vós estão encomendados. Amém. Abençoe. Amém. Amém. Galera, é isso. Esse foi o nosso episódio sobre São Maximiliano, com o nosso convidado Diácono Cal Tedesco. Até a próxima. Divulguem para os amigos de vocês a vida de São Maximiliano Maria Kolbe. Eu acho que vai edificar muita gente. Valeu, é nóis.